Fala galera, beleza? Me chamo Matheus Araújo e estou aqui na tela do Codando TV para trazer para vocês aqui mais um vídeo na nossa famigerada série de Jetpack Compose, beleza? Hoje, já nessa aula 5.1, vamos dizer assim, a gente vai dar uma continuação aí naquela aula de layouts, beleza? Onde naquela aula foram explorados alguns conceitos, que são os conceitos desses layouts que são os principais layouts do Jetpack Compose, e agora nessa aula a gente vai para o hands-on, a gente vai para construir uma tela utilizando todos aqueles layouts, ou a maioria deles no caso, que foi utilizada lá na aula 5. Beleza? Para otimizar aqui o nosso tempo, eu vou fazer pequenos cortezinhos aí na nossa aula, já para quando eu voltar focado dentro daquilo que a gente vai fazer, certo? Então eu vou dividir essa aula para não ficar tão longa em pelo menos umas 3 partes, para otimizar o mais rápido possível e da melhor maneira possível, para não ficar cansativo e ficar bem bacana, beleza? Me acompanha aí depois da vinheta. O vídeo de hoje está patrocinado pela Make It Simple School. Se você precisa melhorar ou aprender inglês, fique tranquilo, a Miss é perfeita para você. É a única escola com material exclusivo para o mundo de TI. As aulas são ao vivo, individuais e contextualizadas para de fato ajudar você no dia a dia, com planos de acordo com a sua necessidade e dificuldade. E não é à toa que são parceiras do Codando TV. Eu sou um dos alunos e recomendo. E se você quiser fazer, se você falar que veio pelo Codando TV ou clicar pelo QR Code pelo link na descrição, você ganha 10% de desconto, então não perca essa oportunidade. Então galera, voltando aqui para a aula, do que a gente vai ver hoje? Essa aula de hoje nós vamos fazer aquele hands-on, tá? Nós vamos montar a tela do WhatsApp, aquela tela de call que normalmente você usa para falar ali com o cremoso, para cremosa, beleza? Vamos reproduzir o dia em que o Elon Musk me ligou pelo WhatsApp. Tá duvidando? Os invejosos dirão que não é verdade. Fica até o final para conferir então. Bom, basicamente o que a gente vai fazer aqui então, já que eu falei, é reproduzir aquela tela. Então a gente já começa com aquele boxão da massa. Vou pegar essa opção aqui, beleza? Show de bola. Agora eu vou pegar aqui o meu boxão, vou dar um Content Alignment Center, então alignment.center, beleza? Logo após isso eu vou pegar o Modifier famigerado, Modifier, e vou dizer que esse box vai ocupar todo o tamanho da tela, ou seja, ele vai ocupar todo o tamanho da tela, seja vertical, seja horizontal, beleza? Já de cara aqui, ó, com o meu box já montado, eu vou colocar então o nosso image dentro dele. Lembra do image? Aula 4, eu acho. Se não lembra, dá uma olhada lá. Aliás, desculpa, aula 3, dá uma olhada lá. Deve estar flutuando aqui em algum lugar aqui na tela, que aí você vai ficar familiarizado, beleza? Então aqui no image eu já vou pegar aqui o primeiro, que usa o... Eu vou pegar, no caso, uma imagem que está aqui no projeto, né? Painter Resource r.drawable.elon3, tá? E aqui na descrição, lembrando que é sempre uma boa prática a descrição, a gente colocar aqui o que essa imagem quer dizer. Então eu vou dizer que é o CEO da Tesla barra... Qual que é a outra empresa do Elon Musk? Vocês lembram, não? Tem a Tesla, tem uma outra, Starlink, isso, boa, isso aí, Starlink, show de bola. Então aqui já está aqui a foto do Elon, já trocando aquela ideia comigo. O que mais que a gente vai fazer aqui? Vou chamar o nosso modifierzão da massa, aqui, isso, nosso modifierzão da massa, e aí a gente vai fazer alguns tratamentos com essa foto do Elon Musk, certo? Primeiro eu já vou dar um clipe nele aqui e já vou deixar ele acho que é rectangle shape, beleza? Vou dar uma alinhada aqui, então deixa eu ver, Ctrl L, show de bola. Depois eu vou mexer aqui no Content Scale, então vou aqui no nosso Content Scale, ponto, e aí vou dar um Fill Height para ele ocupar
aí a parte aqui. Beleza? Então tá aqui. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Sim, eu tenho que também dizer que ele vai ocupar todo o tamanho da tela. Então, ponto fill max height. E aí ele vai ocupar todo o tamanho da tela. E opa, beleza. Agora a imagem ficou do jeitinho que a gente quer, beleza? Então aqui já tem a imagem do Elon Musk aqui completamente ajustada com o tamanho da tela, certo? E aí a gente vai continuar agora com a construção da nossa tela, beleza? Então vamos para a segunda parte que vai ficar cada vez mais interessante. Voltou! E aí galera, beleza? Então aqui na nossa parte 2 da aula, vocês estão percebendo que eu tô diferente agora na tela, né? Eu tava aqui embaixo, agora eu tô aqui em cima, né? Então galera, vou te explicar o porquê disso, certo? Agora a gente vai trabalhar na parte de baixo da nossa tela, aí desse print que eu bati da call que eu tive com o Elon Musk no WhatsApp, beleza? E para isso, para que vocês consigam visualizar bem o que vai acontecer ali na parte de baixo da tela, eu mudei de lugar, certo? Falando um pouco mais sobre como que está aqui a nossa situação, é o seguinte, vocês lembram naquela aula de layout que foi a aula 5, que o box ele tem esse comportamento de colocar um elemento na frente do outro, certo? E é justamente desse comportamento que a gente precisa, beleza? Então, vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai continuar. O que a gente vai fazer agora é colocar os controles, sabe os controlezinhos? O botãozinho de chamada, o botãozinho de desligar a call. Esses botõezinhos agora eles vão aparecer na nossa tela. Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, se você pensar bem, o comportamento daqueles botões é uma linha, certo? Então, qual a estrutura que eu vou utilizar aqui? Vou usar a nossa famigerada row. Beleza? Então aqui a nossa row é onde nós vamos colocar então os nossos componentes, certo? Então eu já vou começar aqui chamando o nosso modifier da massa, que é igual a modifier ponto, e aí eu vou dar e aí ele tá dando ruim aqui porque esse modifier aqui é minúsculo, tá? Ponto align. Opa, eu errei também aqui. Modifier, isso. Ponto align. E aí esse... Nossa senhora, mas hoje tá complicado, hein? E aí, esse align aqui, eu vou jogar um objeto de alignment. Vou jogar o meu alignment ponto bottom center, beleza? E aí o que isso significa? Eu vou jogar a minha linha para baixo, lá para o bottom, centralizada, tá? Então tá aqui. Uma outra coisa que eu vou colocar também, aproveitando o modifier, é colocar um background nela. Então eu vou destacar ela. Então eu vou dar um red. Desculpa, vou dar um black aqui. Black é melhor para esse caso. Vou dar um black aqui. Vocês não estão vendo nada porque ela ainda não tem medida, beleza? Então para isso eu vou colocar um height aqui para a gente conseguir ver. Então vou dar um height de 78 ponto de... Opa! Nossa senhora! Faltou habilitar aqui meu teclado numérico. Habilitado. 78.dp. E aí agora, provavelmente, vocês vão ver... E ainda não apareceu. Provavelmente porque eu não tenho elementos, né, na minha row. E agora, então, a gente vai inserir os elementos nessa row, certo? Uma outra coisa também que eu tenho que fazer é que ela tem que ocupar toda a parte de baixo. Então eu vou dar um fill max width. Então aqui ela vai ocupar. E agora sim, vocês estão vendo ali a row, certo? Aqui a nossa rowzinha aqui. Ela está embaixo. E o que mais que eu posso fazer? Eu vou colocar um padding dentro dela. Então eu vou dar antes até do fill max aqui, vou dar um ponto padding de 24.dp. Que na verdade esse padding ele é horizontal, certo? E aí você se pergunta, né? Aqui aconteceu duas coisas interessantes: o uso desse align aqui e o uso desse padding que propositalmente foi colocado antes do fill max width, beleza? E eu vou explicar tudo isso
no decorrer da aula, tá? Mas segue aí, segue aí. Vamos continuar aqui então. Uma outra coisa que eu preciso fazer é colocar uma vírgula aqui, que agora eu vou chamar o meu horizontal arrangement e vou dar um arrangement.space between. E depois eu vou chamar o meu vertical alignment e vou jogar um alignment.center verticale. Beleza? Isso vai fazer com que os elementos ocupem as extremidades. Vou separar eles igualmente até as extremidades no space between. E o alignment eu vou colocar eles centralizados ali entre si. Beleza? Então todos eles vão estar concêntricos. Eu acho que essa é a palavra. Se não for, corrige aí nos comentários. Beleza? Então agora a gente vai trazer os nossos ícones. Certo? Então vou aqui no meu icon. E aqui no meu image vector, eu vou chamar então o meu icons. Ponto. Qual que é o primeiro ícone? Eu acho que é o da ligação, né? Vou chamar aqui o outlined. Ponto. Que aqui está deprecado por conta da versão da lib, mas eu vou chamar um volume up. Que é aquele do alto-falante, aliás, isso. E aí eu vou dizer aqui que é o símbolo do alto-falante. Falante. Falante. Beleza? E aí aqui, você não vai ver porque ele vai estar preto. Então eu vou dar aqui um tint. E vou dizer que ele vai ser o white. E aí agora, em algum lugar, ele deve aparecer aqui no nosso... Olha aí, já apareceu lá. Vou aproveitar aqui, são 3 ícones, se eu não me engano. Faz um tempinho que eu liguei aqui pro tio Elon. Então eu vou colocar aqui os 3, tá? Então, já tinha um no caso, né? Acho que são 4. Enfim, 3 ícones aí, certo? O outro que tem, se não me falha a memória, aliás, são 4 ícones, tá? Meu pontinho eletrônico falou aqui, são 4. E aí coloquei uma colinha com o nome deles. Então eu tenho aqui o volume, vou ter aqui o mic. Ponto mic off, que vai tirar. Qual que é o outro? O outro é o video call. E o último é o call end. Call end. Que esse aqui agora tá vermelho, né? E aí a gente vai ver, e olha que bacana já tá ficando a nossa tela do WhatsApp. Olha que legal tá o nosso print que eu fiz aí da call com o Elon Musk. Como vocês podem ver, todos os elementos aqui eles estão em linha, estão alinhados ao centro uns com os outros, e aqui o meu paddingzinho, que foi aquele paddingzinho maroto que eu coloquei aqui antes do Filmex With. Certo? Então agora a gente vai partir para a parte final da aula, que é a parte 3, onde a estrela da call eu vou acabar entrando aí na tela. Beleza? Não perde essa, te vejo na parte 3. Foi? Voltou? E aí galera, beleza? Vamos então para a última parte da nossa aula, onde agora The Star, a estrela da call, vai entrar aqui junto do nosso companheiro Elon Musk. Beleza? Então, só recapitulando aí o que a gente está fazendo, estamos criando aquela nossa tela de call do WhatsApp. Na verdade, os invejosos vão dizer que a gente está criando, só que na verdade isso foi um print de uma call minha com ele. Beleza? Então, continuando aqui a construir o print, já vou começar com um box aqui. Beleza? E aí, por que um box, né? Isso aqui eu poderia até... Opa, minimizei aqui. Eu poderia até usar uma coluna aqui, tá, gente? Para colocar essa imagem, porém é boa prática se você for colocar um layout e você tiver só um elemento dentro, acho que não faz tanto sentido utilizar uma coluna, né? A coluna é legal você utilizar a partir de 2 elementos na vertical aí. Se eu só tenho um elemento, posso ali colocar um box, se eu quiser ter um wrapper ou um próprio elemento por si só, solto, aqui na tela, mas nesse caso eu vou usar um box aí como wrapper desse próximo elemento. Então já vou chamar aqui o meu modifier, que vai ser igual a modifier.filmax
width, beleza? Logo em seguida, que eu dou esse fill max width, deixa eu só alinhar aqui, fechou? Logo em seguida eu vou dar um ponto align, e aí eu vou alinhar esse elemento no box end, ou desculpa, no bottom end, tá? Ou seja, vai ficar embaixo e na direita, certo? Logo após isso eu vou dar um padding de bottom sem dp e end 20.dp, ou seja, eu vou dar um padding do bottom da tela para o elemento ficar um pouco elevado e ficar um pouco mais para a direita, certo? Não colado na borda direita, tá? E qual que é o elemento que a gente vai inserir aí, né? E aí vamos lá, então vou chamar o meu image, novamente esse, vou chamar o auxílio do nosso painter resource r.drawable.mateusimg, e aqui na descrição chamar Mateus Codando Creator, beleza? E aí, para dar aquele toque final, eu vou dizer que ele só vai ocupar 30% da largura. E aí, olha só o resultado do nosso trabalho. E aqui nós temos uma tela de call fiel. Invejosos dirão que não aconteceu, mas nós do Codando TV sabemos que é verdade, beleza? Então tá aí a minha foto junto com o Elon Musk nessa call que ele estava tentando me convencer a ir para Starlink ou para Tesla, e eu ainda estou meio balançado, não sei se o Rhodes vai achar ruim, mas enfim, é isso aí. Beleza, gente? Então, esse era o resultado proposto para a aula de hoje, certo? Vocês viram que foi bem tranquilo construir essa tela com o Jetpack Compose, tá? Aqui, basicamente, foi uma combinação de todos aqueles layouts que vocês já viram ali na aula passada, certo? Só que com exceção, eu não usei column aqui, eu poderia utilizar o column aqui, tá? Mas eu preferi utilizar o box por ser prática. Pô, só tem um elemento na vertical, então não tem por que utilizar uma column, né? Eu utilizar um processamento que não vai ser necessário, certo? Só tocando naqueles pontinhos que eu tinha comentado, teve duas coisinhas aqui que eu chamei a atenção para vocês, né? Então, galera, apareci aqui subitamente, porque na hora que eu fui falar sobre os pontos ali, que fui explicar para vocês, passou um carro bem barulhento aqui, e aí tive que interromper a gravação, não teve jeito, mas enfim, tocando naqueles pontos que eu tinha falado, foram dois, né? Foi o alignment e foi esse padding aqui, certo? Começando pelo padding, é o seguinte, vocês sabem que o Modifier ele tem aquele padrão de projeto Builder, que faz com que eu consiga concatenar várias propriedades nele, certo? E o que acontece é que no Compose a ordem das propriedades importa, tá? Então, se o padding vem antes ou depois de uma propriedade, isso vai sim influenciar no seu resultado final. Eu já consertei alguns bugs em telas, onde o problema era justamente o ordenamento das propriedades. Então, ordenou certinho, voltou ao normal, beleza? Aqui no caso, eu já testei que na tela não causa nenhum problema, assim, não tem nenhuma diferença, mas isso é importante. Então, quando você estiver codando suas telas, presta bem atenção na ordem das propriedades, certo? Eu costumo fazer o seguinte, normalmente as propriedades de dimensão como o width e padding são as últimas, então eu coloco todas as outras. Se eu for dar um pad é o penúltimo, e se eu for definir uma width, ela vai ser a última, para garantir que o funcionamento seja aquele esperado, né? Até pela experiência de ter dado manutenção nessas telas e percebido que é bem por aí que a gente consegue chegar no resultado certinho, beleza? O próprio Compose na documentação também cita isso, mas é bem superficial, na verdade. E a outra propriedade aqui, gente, é o alignment. O align, no caso. Esse align aqui, ele tem uma particularidade, que ele só vai funcionar se o seu elemento alvo ele estiver
dentro de um outro elemento sob influência de um escopo. Ou seja, quando eu tenho elementos dentro do box, eu tenho um box scope que está abraçando todos os elementos. Então todos eles estão sob influência desse escopo. E nesse momento eu consigo utilizar o alignment, porque esse align aqui ele é específico para isso, ou seja, ele sempre vai alinhar o seu elemento em relação ao elemento pai. Então, se você tem um elemento compose que está dentro de outro elemento compose, você pode utilizar esse align aqui para poder alinhar bem o seu elemento em relação ao elemento pai. Beleza? Então, gente, esse era o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já curte, já comenta, compartilha nos grupos aí dos seus amigos desenvolvedores. Se você tem amigos aí que trabalham com layout, querem conhecer o mundo do Compose, já manda para eles, tá? Lembrando, gente, Compose é o futuro. KMM aí tá batendo na porta. Vai ser esse o framework que vai ser utilizado para o desenvolvimento de telas entre Android e iOS, beleza? Não percam os próximos conteúdos do canal, não percam os próximos vídeos dessa super série aí. Show de bola? Então aguardo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu!